Oi pessoal, tudo bem? Chegou a sexta-feira, hein? Eu poderia cantar, eu poderia cantar uma música da Lady Gaga, mas eu vou privar você desse desgosto, tá bom? Mas vou me referir à música daqui a pouquinho, sabe por quê? Porque o tema que nós vamos abordar hoje, antes deixo eu agradecer a todos vocês que estão comentando, conversando conosco, sugerindo abordagens, ó, tá tudo no forno, gente, quentinho, sendo preparado com o fermento necessário e com carinho também de conteúdo, para que semana a semana vocês tenham as abordagens sugeridas, certamente com todo aquele amparo de conteúdo, de força argumentativa que faz bem às nossas reflexões, tudo bem? Então eu disse que poderia cantar Lady Gaga, por que será? Fica na dúvida aí um pouquinho e eu já digo por quê. Olha só, nosso tema de hoje, pessoal, nossa abordagem, tchan, 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 tchan. Eu diria, como diz um humorista de todas as manhãs que entra no rádio sempre dizendo Breaking News, eu diria fake news hoje aqui para nós, ok? Eu diria então, faria uma paródia aí, fake news, justamente, pessoal, me referindo ao conjunto, ao conteúdo de notícias falsas ou links patrocinados que nós temos hoje nos meios digitais principalmente. Por que esse tema toma a nossa reflexão nesse momento, pessoal? Olha, de tempos em tempos, de maneira recorrente, lidar com o conteúdo produzido e sua veracidade é tema de propostas de redação, de propostas de discussão em vários processos seletivos, inclusive no Enem, pessoal. E de uma série de abordagens aí relacionadas de maneira direta ou indireta com a produção e a vigilância epistêmica de conteúdo. O que será isso? Vamos por partes. O meu fake news inicial, gente, é justamente porque, olha só, tem um número aqui arrasador, estrondoso, fatídico. É um número de 80%, pessoal. Vamos lá, da onde vem esse número? A Universidade de Stanford fez uma pesquisa no ano passado, em 2016, em que ela submeteu a uma série de experimentos alunos, estudantes de ensino fundamental, médio e ensino superior. Eles eram motivados a reconhecer a diferença, atenção pessoal, entre notícias, links patrocinados e anúncios tradicionais que aparecem em portais ditos de divulgação, né? Bem, o que aconteceu é que entre anúncios recorrentes ou anúncios mais clássicos e notícias, o pessoal conseguiu de fato diferenciar. Agora, fazer diferença entre notícia e link patrocinado que é bom? 80% não fizeram. E aí a gente tem a máxima comprovada, né? Tá na internet, é verdade. Não é isso? Nós vivemos tempos, pessoal, em que nós discutimos essas coisas e achamos que tá na internet é conteúdo, é verdade, vambora, né? E aí a gente precisa justamente ajustar nossos parâmetros para melhorar nossa percepção, nosso discernimento. Então, olha só, pesquisa direto de Stanford, pessoal, para nós, os números aí, tá? 80% não conseguiu diferenciar. Outro elemento a que eles submeteram, o pessoal que participou da pesquisa, gente, foi a observar uma foto teoricamente feita de flores que teriam sofrido mudanças genéticas por conta de contaminação radioativa da usina de Fukushima, que sofreu aí algumas transformações, rachaduras e tal, por conta do tsunami no Japão em 2011. Ora, não havia fonte para as flores e sequer alguma comprovação de que a imagem fosse de fato tirada perto da usina ou qualquer comprovação da relação das flores com radioatividade e com a usina. O que aconteceu? 40% disseram que havia elementos suficientes para dizer que aquelas flores haviam sofrido sim mudanças por conta de radioatividade, vazamentos da usina. Que tal? Bom, então isso nos coloca, pessoal, num estado de alerta sobre qualquer tipo de publicação de que a gente não conheça a fonte, de que a gente não conheça de fato a credibilidade, né? Então, por isso, eu coloco aqui para você também um exemplo bem recente que eu queria compartilhar, pessoal. Olha lá, teve gente divulgando assim a rodo, né? Replicando muito
nas redes sociais no começo de 2017 um post que trazia a seguinte informação: Enem 2017 não terá mais redação. E aí havia gente comemorando porque, né, tem a certeza de que as outras áreas são mais importantes ou rendem mais nota, né, ou não se dá muito bem na redação. Havia gente postando carinha triste, né, dizendo, poxa vida, é bem aquilo que me salva, né, discutir ideias é que é a parte boa, enfim. E no fim de contas, gente, isso rendeu tanta divulgação que o Ministério da Educação, o próprio MEC, teve que vir a público na sua página oficial para dizer, pessoal, larga a mão disso, é só boato, ó. Aqui na minha página oficial eu estou dizendo que nada muda em termos de áreas do conhecimento abordadas no Enem 2017. Ciências humanas, ciências da natureza, redação, matemática e linguagens. O que mudou? Na verdade, gente, os dias de aplicação, né? E a combinação entre as áreas. Então, dia 5 de novembro, o que nós vamos ter é ciências humanas, linguagens e redação. E dia 12 de novembro, uma semana depois, ciências da natureza e matemática. Tudo isso oriundo de um balanço geral, segundo o MEC, feito por eles após consultas públicas sobre o exame, né? Então, pessoal, olha só o que se cria. O boato, a fofoca, o telefone sem fio que se cria em torno de um fake news, não é verdade? Olha só, gente, para falar justamente e trazer a você a reflexão de como isso tem que estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu trouxe aqui uma proposta da FUVEST, que eu vou deixar linkada aí para você, ó, que já apareceu como solicitação, e eu vou pedir que você reflita, argumente, enfim, escreva o que você pensa a respeito e o que você consegue compartilhar em relação a esse tema. Olha lá, leio com você, gente. Notícias, mundo digital e vigilância epistêmica na sociedade atual. Vigilância epistêmica, pessoal, é mais ou menos, e isso vai aparecer também na proposta para nos ajudar a ter mais ideias, a ficar mais confortável com os exemplos também, mas olha só, vigilância epistêmica, gente, é mais ou menos isso, ó, separar o joio do trigo. Saber o que é informação ou o que tem caráter comprovado ou mesmo de cientificidade e o que é achismo, divulgação negligente e irresponsável, né? Ou mesmo boato, certo? Muito bem. E por falar em boato, pessoal, olha só. Eu queria aproveitar para conversar então nessa nossa atualidade, pensando, vamos ampliar um pouquinho mais. Por que a gente cria tanto boato, né? E eu digo a gente como ser humano mesmo. Hoje as redes sociais dão vazão a essa produção, publicação, né, de histórias falsas, de fofoca, boato, rumores. Bom, vamos procurar um pouco de cientificidade nisso? Será que tem um motivo, uma razão científica para isso? Vamos lá? Temos um argumento de autoridade aqui para dizer isso, pessoal. Ó, precisamos de boato? Precisamos. Bem, o psicólogo Nicolas Difonso, que você vê aí na sua tela, né? O nome dele tá aí. Ele vai dizer que sim, que nós precisamos de boato justamente porque nós custamos a acreditar, por exemplo, por vezes que algumas informações sejam tão simples e diretas ou não tenham explicação racional, né? E um dos exemplos que ele usa, pessoal, tem muito a ver assim com uma questão emocional familiar. Ele usa um exemplo e diz, olha, suponha que haja 5 mulheres da mesma família dentro de um automóvel. De repente, elas simplesmente perdem a direção, esse automóvel sai da pista e todas elas morrem. Fica mais fácil da gente não se sentir tão desamparado pelo acaso se a gente criar uma história, por exemplo, de que elas estavam sendo perseguidas, de que houve alguma confluência de fatores que fez com que aquilo se desencadeasse. Ele diz assim, olha, a gente não gosta de acaso, pessoal. A gente não é que não gosta também, né? A gente não suporta o acaso, né? Ou a fatuidade dessas situações. E
Mais ainda, ele vai afirmar, por exemplo, como ele é pesquisador e mora em Nova York, ele diz, olha, nos Estados Unidos as pessoas dão bem menos importância à mídia tradicional. Aqui no Brasil, gente, a mídia tradicional ainda é uma referência bastante buscada pela população como informação. E aí ele diz, justamente porque a mídia tradicional fica em segundo plano, ou terceiro plano até nos Estados Unidos, ele diz, ó, tem mais espaço para os boatos circularem. E aí, pessoal, se nós temos, por exemplo, uma sociedade que dá mais espaço para a circulação de boatos, obviamente nós vamos precisar também de maior vigilância epistêmica. Nós vamos precisar também de um maior cuidado na seleção daquilo que a gente com que a gente pode se engajar e aquilo de que a gente tem que desconfiar, né? Então, bem importante, olha só, nosso argumento de autoridade. Um deles, hein? Tem mais coisa aí, mas um deles, ó, Nicolas de Fonso, tá aqui com a frasezinha que eu acabei de tratar com você de lugares em que a população dá menos crédito à mídia são muito propensos a haver espaço para circulação de boatos, né? Muito bem, e olha só, gente, então vamos puxar um pouquinho aqui para o Brasil, esses elementos, essas possibilidades. Olha só, se diz, tá, mas e como é que funciona isso? Então, como é que eu posso ser ajudado a fazer essa vigilância epistêmica para não ficar tudo também nas costas do cidadão comum, né? Que só quer ler a sua notícia lá e diz, ah, isso aqui será que é verdade ou mentira? O que é, né? Vai ter que ficar pensando o tempo todo nisso? Bom, tem alguns órgãos, tem alguns elementos que nos ajudam a discernir isso, inclusive, né, gente? Ó, vou falar um pouquinho desses elementos importantes aqui, de leis a associações, a grupos, enfim. Olha só, vou falar um pouquinho aqui, ó, gente, por partes, né? Falar do Observatório de Imprensa, do Ombudsman e da Constituição Federal. Importante a gente conversar um pouco a respeito, tá? Já mostro aqui da produção e divulgação de conteúdo, tá bem? Mas olha só, vamos falar assim, ó. O Observatório de Imprensa, gente, é uma entidade, é um órgão que autorregulamenta o que é produzido e divulgado na imprensa brasileira. Talvez o grande problema ainda seja, pessoal, porque que poucos leitores ou poucas pessoas, poucos indivíduos buscam o Observatório de Imprensa como esse equilíbrio, esse lugar em que há criticidade, a leitura analítica de coisas divulgadas, de textos divulgados e do jeito que são divulgados na imprensa, né? Então talvez haja pouco conhecimento de como funciona, do que de como se refere aí a notícia Observatório de Imprensa no Brasil, ok? Nós temos também um nome aqui que eu dei a vocês, ó, o Ombudsman, né? Quem que é o Ombudsman, gente? Nada mais, nada menos do que um jornalista vigilante, né? Como assim que funciona? Vai lá. Em muitos jornais do mundo, gente, o Ombudsman é uma figura importantíssima, porque ele é o crítico do próprio jornal. Aqui no Brasil, a gente tem com mais de 10 anos, já tem mais de uma década que funciona, o Ombudsman da Folha de São Paulo, que vai, por exemplo, né, ele é estabelecido aí por tempo determinado e daí muda o jornalista que faz o papel do Ombudsman, né? O que acontece? Ele vai observar como foram publicados determinados fatos, determinadas notícias, foram analisadas também essas notícias ao longo da semana, por exemplo, no jornal, e vai compor aí justamente a sua percepção crítica sobre em que momento o jornal foi feliz ao trabalhar com determinadas informações e em que momento o jornal, de fato, pisou na bola, né? Seja com a informação, seja com a análise, seja até com a ilustração, né? Quando se faz justamente uma cena ilustrada, muitas vezes o Ombudsman pega no pé por conta do tipo de estereótipo que se desenha, que se pinta por lá, tá? Outra coisa importante, gente, que é a característica do Ombudsman, é que ele dá muita voz, né, dá muita força de interação para as pessoas, para o público leitor em geral. Ele dá justamente voz àquilo que o leitor gostaria de fazer aparecer da sua observação relacionada aos temas abordados no próprio jornal, né? Então, bacana, importante a gente entender isso também. Bom, a Constituição Federal, gente, lá no seu artigo 5º, incisos 9 e 10, vai falar justamente da produção e divulgação de conteúdo.
ela vai dizer que é livre a produção e circulação, né? Mas que ao mesmo, num dos incisos, no primeiro inciso, no inciso 9. Já no inciso 10, ela vai dizer, olha, no entanto, se a pessoa afetada se sentir de fato depreciada de alguma maneira, tem todo o direito de ir à justiça e exigir ressarcimento, seja ele financeiro, ou desculpas, ou direito de resposta, enfim, de que maneira for, né? Bem, foi com base principalmente, gente, nesses incisos que o STF, o Superior Tribunal Federal, divulgou e votou, né, em público em 2015, liberou as biografias mesmo sem autorização prévia do biografado ou da família do biografado. Foi com base nesses incisos, dizendo que é livre a produção e circulação e que, se em algum momento o biografado ou a família se sentirem depreciados de alguma maneira, desrespeitados de alguma maneira, eles devem e podem procurar a justiça para obter ressarcimento, para obter algum tipo de, enfim, direito de resposta ou mesmo ressarcimento financeiro, né? Pessoal, trabalhando com todas essas ideias relacionadas à divulgação, à produção de conteúdo, a gente sabe também que há um ciclo vicioso, né, entre a produção e quem consome essas informações falsas, inclusive, quem se engaja a elas, quem compartilha essas informações. E eu também não poderia deixar de chamar atenção aqui para um elemento bastante importante nesse meio, que não é só a divulgação de conteúdo de texto verbal, mas tem um conteúdo imagético muito importante. E por isso eu disse que podia começar, ou se não poderia começar essa atualidade cantando Lady Gaga, mas privei vocês desse desconforto, né? Porque, pessoal, eu não posso deixar de comentar com vocês a força e a importância que tem os paparazzi, os chamados paparazzi no mundo, né? Bom, paparazzi e privacidade parecem duas palavras, gente, que não conseguem ocupar o mesmo lugar, né? Parece que elas estão sempre em distribuição complementar, né? Eles fazem parte, sim, de uma importante fatia de produção de conteúdo, porque eles fotografam estrelas, astros, enfim, gente de que as pessoas comuns querem saber, em geral, e divulgam sem prévia autorização essas imagens, né? E olha, pensando nisso, gente, eu não poderia deixar de salientar, porque neste ano mesmo, 2017, nós marcamos aí os 20 anos da morte da princesa Diana, justamente fruto de uma perseguição por paparazzi num túnel em Paris, né? Então, quer dizer, e naquela época, pessoal, se nós pensarmos, olha, a internet estava incipiente, estavam começando todas essas conexões, essas possibilidades. Nem havia rede social. Imaginem vocês o que seria, né, aquele evento divulgado, toda a fragilidade que se expôs depois, divulgado numa época como hoje, 20 anos depois, em que nós temos uma série de redes sociais. Dá para imaginar o cenário, né? E eu disse que poderia cantar, porque eu estou citando aqui como referência também, gente, um filme homônimo, ou seja, de mesmo nome, né, chamado Paparazzi, e uma canção da Lady Gaga, também chamada Paparazzi, de um álbum produzido e divulgado por ela em 2008. E uma das mensagens mais importantes dessa letra de música, gente, diz assim, olha, mais ou menos isso, a gente não sabe o que a foto significa, mas sabe que ela não tem preço, né? Ao ver um ídolo, um astro, uma estrela, enfim, em qualquer flash, a gente não sabe o que aquela imagem significa, o que ela representa, mas sabe que ela não tem preço. Então, voltando aí à nossa proposta, pessoal, depois de toda essa anotação de conteúdo, vai lá, sobre fake news, vigilância epistêmica, vamos lá? Nossa produção, gente, notícias no mundo digital, né? Vigilância epistêmica na sociedade atual. Um texto de 15 a 30 linhas com bastante força argumentativa pode ajudá-lo a refletir sobre o tema, ok? Um abraço, gente, boa semana, bons estudos, ó, tudo de bom. Nos vemos, comenta, compartilha, manda aí sua sugestão, nos vemos na próxima sexta. Ah, você está assistindo e não é sexta-feira? Não tem problema, é o mesmo carinho de divulgação de conteúdo que quer atingir você também, tá bom?
Um abração. Tchau, tchau.